E a maceração é o meu terceiro queridinho, né? Eu acho que muitos de vocês já devem fazer, né? A maceração, vamos falar mais sobre essa técnica, né? Então a maceração, na verdade, é um processo físico que ocorre quando você tem um líquido que a gente chama de líquido extrator. Pode ser água, pode ser álcool, álcool de cereais, né? Ou então pode ser kombucha, pode ser algum líquido, tá? Que ele vai servir como a base para extrair de elementos sólidos, que vão ser saborizantes que a gente vai colocar ali. Então, resumindo, a gente vai ter na maceração para kombucha, a gente vai pegar a nossa F1 e depois que está pronta, né? Eu já vou explicar um pouco sobre quando fazer essa maceração, tá? Vamos só primeiro falar do conceito aqui. Então, nós vamos pegar a nossa kombucha, a nossa F1 pronta e vamos colocar os saborizantes em pedaços ali. Saborizantes pode ser frutas, pode ser especiarias, N coisas que você pode colocar ali. Aí você vai deixar fazendo esse processo de maceração. Gente, tomar água aqui, tá muito calor aqui em Curitiba, eu não tô acostumado com esse calor todo. Então você vai deixar esse período ali para que migre desse sólido, acabe migrando ali para o líquido, sabor, aroma, cor, ou seja, outros princípios ativos, né, que você tem interesse ali, porque muitas coisas liberam polifenóis, outras coisas que são interessantes para nossa saúde. Então assim funciona o processo da maceração. Você tem um sólido, coloca no líquido, deixa por um tempo, e é um processo físico que ocorre então a extração, tá? A extração e fica no líquido boa parte dos componentes ali, os compostos do sólido. Então, ele, como eu falei, vai permitir extrair aromas, sabores e muitas vezes cores também bem interessantes, e ele reduz a questão de fibras na kombucha. Então, vai reduzir a turbidez, vai reduzir a questão de off flavor, que é o cheiro ruim, que às vezes acontece, abre uma kombucha, ela às vezes até tá saborosa, tudo, mas tá com cheiro horrível, de fermentado, de ovo podre, sabe, algum cheiro ruim. As fibras normalmente dão esse cheiro mais de fruta passada, de fermentação intensa, então não é tão legal. Então, quando a gente faz a maceração da forma correta, que eu já vou expor para vocês, a gente reduz muito essa questão da turbidez e também de cheiro ruim, de off flavor na kombucha, tá? Então, para fazer essa maceração, o ideal não é colocar, por exemplo, as frutas, vamos supor que sejam frutas picadas, né? Não colocar direto lá no teu balde fermentador, na tua suqueira, e sim utilizar aqueles saquinhos de voal, sabe? Aqueles saquinhos de voal, você coloca a fruta dentro, né? Fecha, ele vem geralmente com uma fitinha também de voal, você fecha e coloca lá. Isso vai conseguir extrair, mas não vai soltar as fibras ali, vai segurar um pouco, tá? Então é bem importante utilizar o saquinho para que você não tenha ali liberação de fibras que podem sim vir da turbidez ou um cheiro ruim na kombucha. E existem duas formas da gente fazer essa maceração. A primeira é na geladeira. Só que na geladeira, né, a gente tem a questão de ser complicado o espaço. Então, quem faz em casa, faz em suqueira, faz em potes aí para consumo próprio, consegue fazer esse processo em geladeira. É bem bacana fazer em geladeira porque você consegue ao mesmo tempo fazer uma clarificação da kombucha. Ao mesmo tempo que você está saborizando, você está fazendo uma clarificação. Por quê? Quando você baixa a temperatura, você acaba reduzindo ali a questão da turbidez, então acaba sedimentando, né, esses sólidos que estão ali, não dissolvidos, mas que estão ali em suspensão, né, que estão boiando por ali no líquido, tanto excesso de leveduras, como algumas fibras que podem passar do próprio saborizante, ou mesmo aqueles pozinhos de chá que pode estar por ali, eles acabam, né, sedimentando. Então vai ficar a gente fala aquela borrinha, aquela laminha mais grossinha no fundo depois, e a kombucha vai ficar mais clarificada. Então, quando você faz esse processo de maceração na geladeira, é super legal, porque você já consegue fazer dois processos em um só. Mas para quem não consegue, e só mais um detalhe, quando você faz em geladeira, você vai lá, vai colher a sua F1 no ponto. Tá com acidez, tá com pH, tá com aroma, tá tudo certinho, tá perfeita, pronta para ser saborizada. Aí você vai fazer, colocar esses sólidos, vai tampar, daí você vai pôr uma tampa mesmo, não é com o voal ou com papel, tem que ser uma tampa mesmo, porque você vai levar para a geladeira e lá pode acontecer alguma contaminação se você não tampar direito. Então você vai tampar e vai levar para a geladeira, tá? E vai ficar ali na geladeira de 1 a 7 dias. Varia muito do alimento que você está colocando para saborizar. Algumas frutas, por exemplo, como a banana prata, inclusive, ou a banana branca, como algumas regiões falam, ela é ótima para fazer kombucha. A caturra não é tanto, tá? Dá um sabor não tão legal. Então você vai cortar a banana em rodelas, né? Vai colocar no saquinho e vai colocar lá. Pode colocar um pauzinho de canela junto e vai deixar por um dia só.
porque ou às vezes até menos, porque a banana ela solta muito sabor e muito aroma. Então, ela tem que ser curto, tem que ser uma maceração curta mesmo, tá? Já outras frutas, vamos supor a maçã, por exemplo, né, ou uma pera, você vai ter que deixar mais dias. Então, às vezes 5 dias, para você conseguir sentir bem o sabor. E na geladeira não tem problema, tá, gente? Porque na kombucha ali já tem o pH ácido, estando em geladeira ela não vai apodrecer, não vai escurecer devido à acidez da kombucha. A gente quando faz salada de frutas, lá a gente, quando corta banana, maçã, essas frutas que acabam oxidando no ar e preteando, né, contato com o oxigênio, a gente não coloca lá, pinga limão para que não aconteça isso, é justamente porque esse ácido impede ali a ação da enzima, né, acho que é polifenol oxidase, se não me engano, e ela não vai escurecer. Então a mesma coisa vai acontecer na kombucha. Então como a kombucha é ácida, ele não vai escurecer, não vai dar cheiro ruim lá, tá? Então lembrando que se você for fazer a maceração em geladeira, você tem que colher F1 pronta, no ponto, tá? Agora, se você for fazer a maceração fora da geladeira, vamos supor que você tem lá um baldinho de 50 litros que não tem onde colocar, não tem uma geladeira que caiba ali, que você possa utilizar para isso, tá? Então você um dia ou 2 antes, tá? Antes da tua F1 estar pronta, é nesse momento que você vai colocar, né, os sólidos, as frutas ou especiarias ali, e daí você vai colocar, vai cobrir novamente com o teu voal, né? Normalmente para os baldes fermentadores são voals, tipo uma touca de voal, né, que a gente utiliza. Não vai tampar, porque você vai deixar continuar o processo, você vai saborizar enquanto finaliza a tua F1, tá? Então, quando você vai fazer em temperatura ambiente, é super importante você se atentar que tem que ser 1 ou 2 dias antes da tua colheita, né, da F1 estar boa, porque se você esperar ela ficar boa e vai fazer essa maceração em temperatura ambiente, ela vai ficar muito ácida lá no final, tá? Quando você abrir a tua F2, ela vai estar super ácida. Vai passar todo esse processo aí acidificando em excesso e não é legal, tá? Então, memoriza isso. Maceração na geladeira, colhe a F1, no dia que ela está boa, faz a maceração. Se vai fazer em temperatura ambiente, tem que ser 1 ou 2 dias antes, tá bom? Deixa eu ver o que mais que eu coloquei aqui para vocês. Tá, geladeira 1 a 7 dias, dependendo do resultado, como eu já falei. Pode ser em jarra, na geladeira você pode colocar em jarra, em pote, açuqueira mesmo. Aí vai muito do que você tem disponível, tá? Após a maceração, né, passou esse período, você vai tirar lá teu saquinho de voal, teu hope bag dali, e daí vai dar uma olhada se passou alguma fibra, provavelmente não vai ter passado, nada assim. Aí você pode sim fazer a retirada. Se você fez em geladeira, eu aconselho que você utilize alguma coisa que tenha torneirinha. Tipo, por exemplo, aquelas suqueiras, porque daí vai ficar todo o sedimento, né, a parte do fundo sedimentado, e você vai conseguir tirar pela torneira sem ressuspender aquilo ali. Porque se for um frasco e você verter, por mais que você tome cuidado, uma parte vai acabar ressuspendendo, tá? Então é importante isso. Já quem está fazendo ali temperatura ambiente, por exemplo, no próprio fermentador, ali no balde fermentador, não tem esse problema porque já tem a torneira, né, e acaba ficando embaixo essa borra toda que sobra, né? Então, daí vocês vão retirar e daí, se for necessário, vocês fazem o prime, tá? Para quem não sabe o que é o prime, é uma adição de açúcar que a gente faz baseado num cálculo, tá? Existe uma calculadora de prime e você faz esse cálculo baseado na quantidade de gás carbônico que você quer. Então, baseado em como você quer a sua gaseificação, a sua carbonatação, você vai fazer essa adição de açúcar que nós chamamos de prime. Existe calculadora. Dentro do curso Mestre da Kombucha eu explico bem certinho, tem as planilhas inclusive lá que os alunos utilizam para fazer todo o controle do seu processo, saborização, mas eu não vou entrar nisso agora aqui porque é bastante conteúdo, né? Quem sabe para uma outra live a gente fala um pouquinho mais sobre a carbonatação. Mas daí verifica se precisa ou não fazer o prime, aí você vai decidir conforme o saborizante que você utilizou, se é alguma coisa que já tem frutose, ou tem algum outro tipo de açúcar ali, né, de repente não precisa, ou conforme a quantidade de açúcar que você já coloca lá na tua F1, são várias possibilidades, tá? Então eu não vou explicar como é que faz o prime aqui, mas só para vocês saberem que então após retirar lá os teus sólidos da maceração, vocês precisam verificar se precisa ou não fazer o prime da sua kombucha, tá?